What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy about English Black Friday. And guess what? Hoje a gente vai falar sobre gramática. Uma estrutura gramatical bem colocada, ela tem o seu lugar. Quando a gente está aprendendo a falar uma língua, claro que a gente precisa aprender sobre a gramática dela, porque a gramática é a estrutura dessa língua. Não adianta só você sair falando um monte de palavras, saber um monte de vocabulário isolado. A gente precisa saber quando e como que a gente vai usar essas palavras. Por isso que a gente estuda as estruturas das línguas. E hoje você vai aprender sobre o Past Perfect. Are you ready? Let's go! Alright, so let's get started. The first thing you have to understand is the definition of past perfect. Qual que é a definição? O que significa past perfect? Por que a gente usa o past perfect? A primeira coisa que você precisa saber é que esses nomes são muito importantes. Vamos entender. Perfect veio da palavra perfectum, do latim, que quer dizer completo, terminado, acabado. Então, se eu falo que uma pessoa é perfect, quer dizer que essa pessoa é uma obra finalizada, não precisa de mudanças, acabou. Então, quando a gente fala sobre perfect, essa é uma relação com algo que já acabou, passado. Beleza. Past, nesse caso, quer dizer algo que aconteceu e já terminou lá no passado. Só que esse past aqui também quer dizer uma coisa. Ele quer dizer que o verbo auxiliar vai estar no passado. Beleza, mas qual que é o verbo auxiliar dos tempos verbais com a palavra perfect? O verbo é have. O passado de have é had. Então, o verbo auxiliar do past perfect é had. Beleza. O que mais que o perfect indica nesse nome? Ele indica que o verbo principal da frase vai estar no past participle. Past participle. Teacher, não sei o que é past participle. É a terceira coluna de verbos. Quando você pegar uma tabela de verbos, você vai ver assim, ó, o verbo be. Aí vai estar assim, ó, be na primeira coluna. Na segunda coluna vai estar o passado simples dele, que é o was ou were. E vai estar a terceira coluna, que é o past participle, ou passado particípio, pretérito particípio. Nomes diferentes em português, que é a palavra been. No past perfect, a gente vai usar a última palavra, que é been. Então, se eu quiser falar eu tinha comido alguma coisa, eu vou usar essa estrutura em inglês. Eu tinha é I had. E comido, o verbo é comer, eat. O passado é ate. E o past participle é eaten ou eaten. Então eu vou falar eu tinha comido, I had eaten. Clear? Check the definition. The past perfect tense is used to describe an action that was completed before another action or point in the past. It is formed using had followed by the past participle of the verb. Structure. In affirmative sentences, we use the subject plus had plus past participle. In the negative, we use the subject plus had not or the contraction form hadn't plus past participle. And when you're asking a question, you invert the verb had with the subject. So we start with had plus subject plus past participle. And don't forget the question mark. Então agora que a gente já entendeu o nome, a definição e a estrutura, a gente precisa saber da função desse tempo verbal. Esse tempo verbal é usado para quê? Essa definição te contou isso. Ela falou assim, ó, a gente usa o tempo verbal past perfect para falar sobre uma coisa que já terminou e ela vem antes de uma outra coisa. Ah, entendi. Então olha só. Antes de eu gravar esse vídeo, eu arrumei o cenário. Antes de gravar esse vídeo, eu arrumei o cenário. Beleza, em português a gente pode falar assim. Mas em inglês, eu vou falar assim, ó. Before I started recording this video, I had set the room. I had set the place. Então, eu tinha feito isso
antes de começar a gravar. Eu tinha arrumado a sala, o cenário, antes de começar a gravar. Então, para indicar que uma coisa aconteceu antes da outra, a gente usa o past perfect. E isso pode ser usado em português também. Então a tradução fica bem direta, é muito fácil. Por exemplo, eu tinha colocado a minha carteira aqui e quando eu voltei, ela tinha sumido. Olha, I had put my wallet here and when I came back, it had disappeared. Ela tinha desaparecido. Ou seja, ela desapareceu antes de eu ter chegado aqui. Clear? Well, let's check some examples. Let's go. Okay, the example number 1 is, she had finished her homework before dinner. She had finished her homework before dinner. Então, ela finished her homework. Ela tinha terminado seu para-casa antes do jantar. She had finished her homework before dinner. Ela já jantou? Já, porque as duas situações estão no passado. Mas antes dela jantar, ela tinha feito o para-casa. Então eu indico que uma ação aconteceu antes da outra. She had finished her homework. Ou she'd finished her homework. She'd finished her homework. Tá, teacher, mas she'd pode ser she would, não pode? Pode sim, você tá certo. Só que depois de would, a gente usa o verbo finished ou finish. Finish, que seria a primeira coluna. Aqui a gente está usando a terceira, que é o past participle. She'd finished. Só pode ser she had finished. Então assim você vai saber se é would ou se é had. Mas isso é um papo para depois. Aqui é had. Clear? Let's see the next example. Example number 2. When she got to the movie theater, the movie had already started. When she got to the movie theater, the movie had already started. Acabei de acrescentar a palavra already. Então, olha, when she got to the movie theater, quando ela chegou no cinema, o filme já, esse already é o já, tinha, had, começado, started. When she got to the movie theater, the movie had already started. Tá vendo que a tradução é muito simples, né? A gente pode traduzir quase que palavra por palavra, que nesse tempo verbal quase sempre dá certo. Quando ela chegou no cinema, o filme já tinha começado. Clear? When she got to the movie theater, the movie had already started. Ó, antes da gente ir pro movie, para outros exemplos, para tudo, antes de você mudar de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. O que a gente percebeu é que muitas pessoas passam aqui, aprendem um monte de coisa e às vezes elas esquecem de dar um joinha aqui. Esse joinha ajuda muito no crescimento do canal, né? Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, que ele ajuda as pessoas, que ele não maltrata ninguém, né? Não distrata nada nem ninguém. É só uma questão de ajuda mesmo. Então, do mesmo jeito que você está aprendendo inglês aí, ajuda o canal a crescer, dá seu like aqui, se inscreva no canal, manda esse vídeo para seus amigos, comenta aqui para gerar um engajamento e a gente fazer mais vídeos, ficar mais animados, porque alguém tem que alimentar a Nathalie. Right, babe? Yes! That's right, she is hungry, man, come on! Olha, ela não tinha comido nada antes da gente chegar aqui. Quando a gente chegou aqui, que ela comeu só um biscoitinho. Hey, give me some cookies. Let's get to the next one. All right, so this is the negative example. My dad hadn't cooked anything when we got to the house. Really? When we got to the house, my dad hadn't cooked anything. Então, olha só. Meu pai não tinha cozinhado, né? Feito nada quando a gente chegou lá. Ele não tinha feito nada ainda. Ou seja, quando a gente chegou lá, ele não tinha feito nada. Antes da gente chegar, ele não tinha cozinhado nada. Beleza? Então indica situações no passado, mas tem uma que é mais passado do que ela. Essa que é mais passado, a gente usa o past perfect. Let's check a question. Had you visited the museum before it closed? Had you visited the museum before it closed? Had you visited the museum before it closed? Então, você tinha visitado o museu antes dele ter fechado ou antes dele fechar? Então, assim, ó, ele já fechou e a minha pergunta é, antes dele ter fechado, antes, você visitou o museu? Had you visited the museum before it closed? Então, esse é o tempo verbal past
perfect. Eu espero muito que vocês tenham aprendido muita coisa com esse vídeo. Don't forget to leave a comment down below, give it a thumbs up, give it a like, and I'll see you in the next one. Bye.